Não existe um filho ou filha no Brasil que nunca tenha ouvido a mãe dizer: é tudo eu! O dia que eu morrer, vocês vão me dar valor. Ó, se eu for aí achar isso que você está procurando, eu vou esfregar na sua cara. Não é verdade? Ô, gente, é que mãe é tudo igual. Esse é o nome do talk show que o SBT promove com o patrocínio do JK Shopping, da rede Ultrabox e da agência Vera 360. Deixa eu te falar, a gente aqui da TV espera todos vocês no próximo sábado, dia 7 de maio, na praça de eventos do JK Shopping, para esse momento tão especial. Podem vir as mães, as filhas, os filhos, as avós, a família toda. Eu que vou apresentar o talk show, vou receber várias mães para um bate-papo muito massa. A nossa apresentadora Viviane Costa estará lá também e a minha mãe também, viu? Eu posso contar com a presença de vocês? Deixa eu mostrar aqui, ó, para você em casa entender. Sábado, 7 de maio, 3 da tarde, na praça de eventos do JK Shopping. É claro que a entrada é gratuita e vai ser bom demais encontrar vocês pessoalmente mais uma vez, tá bom? Espero você. Agora, 11h49, nós estamos ao vivo e eu começo com o noticiário. Um jet ski virou com 2 pessoas dentro, um casal. Eles estavam sem colete salva-vida na hora do acidente e o rapaz de 25 anos que dirigia esse jet ski acabou morrendo. O caso foi na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, mas os bombeiros daqui do Distrito Federal que socorreram as vítimas. Kátia Gomes, a mulher que estava no jet ski e sobreviveu, ela passa bem? Oi, Malta, a informação que eu tenho é que ela passa bem sim. Esse acidente foi por volta de 6 horas da tarde. Os dois estavam andando de jet ski quando essa embarcação virou. Algumas pessoas que estavam próximas ali aos dois, a informação que eu tenho é que eles eram amigos, conseguiram resgatar a jovem. O rapaz de 25 anos que não sabia nadar, o nome dele era Brenner André, ele não sabia nadar, estava sem colete salva-vidas, ele acabou afundando. Aí as pessoas não tiveram mais o que fazer, né? Não conseguiram mais resgatar. Os bombeiros de Planaltina de Goiás foram acionados e também eles receberam o apoio dos bombeiros aqui de Brasília, né? Eles são especializados, os bombeiros aqui do DF, em resgate, principalmente de mergulho. Eles foram até o local e conseguiram localizar o corpo do Brenner por volta de 9 horas da noite. Eu vou conversar agora com o Tenente Mauro Coimbra, que está aqui ao meu lado para falar dessa ocorrência. Tenente, um bom dia. Infelizmente, mais uma morte no lago, né? A gente percebe aí que a falta de colete é crucial nesse momento. Se ele tivesse com colete salva-vidas, isso não teria acontecido, né? Como que foi esse acidente? Bom dia. É indispensável. Qualquer atividade física, atividade no meio líquido, é indispensável o uso de colete, né? Mesmo para quem sabe nadar, você fazer uma atividade no jet ski, numa prancha, é indispensável, porque num momento de um acidente você pode perder a consciência e vir afogar também. A informação que vocês têm é que ela estava pilotando o jet ski, ele estava como um passageiro, a embarcação teria virado, eles não conseguiram nadar, né? Eles estavam ali a que distância? Isso, a informação é justamente essa, né? Eles estavam a mais ou menos 50 metros da margem, né? E o local onde ele afogou era aproximadamente 5 metros de profundidade. Só para vocês terem uma noção, 50 metros não é tão distante. Vou pedir para o Magno Serra mostrar para vocês, é mais ou menos naquela última boia ali. Então, assim, não é muito distante, mas a região ali, a área era bastante profunda, 5 metros de profundidade. Então, isso para quem não sabe nadar, fica complicado chegar até a margem. Sim, a gente orienta, num caso de afogamento como esse, a pessoa não aventurar em tentar salvar, né, quem está afogando se ela não tem um treinamento específico para isso. A gente orienta que procure algum objeto flutuante para poder lançar para essa pessoa que está afogando e a partir daí ela ser resgatada, né? Na situação que aconteceu, né, a pessoa que conseguiu fazer o salvamento, ela teve, né, felicidade de completar com êxito esse salvamento da jovem, né? Infelizmente, o rapaz que estava também afogando, ele não pôde ser resgatado. Malta, eu entrei nas redes sociais do Brenner e de alguns amigos dele, e esses amigos dizem que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele estava sóbrio e que realmente ele não sabia nadar. Mesmo sem ingerir bebida alcoólica, não é recomendado em nenhum tipo de atividade
não fazer o uso do colete salva-vidas, né? Nem se tiver uma lancha, que é um pouco mais segura. Sim, a gente orienta que sempre faça o uso do colete, porque você pode saber nadar, mas no caso de um acidente você pode perder a consciência, né? E se você cair na água sem consciência, você vai se afogar da mesma forma. Então é indispensável o uso do colete. No caso específico desse acidente, o EPI necessário era o colete, né, e a chave de segurança, né, que fica conectada ao jet ski e a pessoa que está conduzindo. No caso que ela caia na água, o jet ski já desliga também, né? Então ela ficaria flutuando na água com colete e o jet ski próximo, parado, para ela poder retornar ao jet ski. É importante frisar também que mesmo quem sabe nadar pode ter uma cãibra. Isso já aconteceu, inclusive, aqui no lago, com pessoas experientes, que sabiam nadar, tiveram uma cãibra e acabaram afogando. Então, é um alerta importante, mesmo se a pessoa souber nadar e estiver se sentindo segura, utilizar o colete. É muito importante, porque a gente não sabe quando a gente vai passar mal, né? Então, você sabe nadar, mas no momento do seu passeio, você pode estar no meio do lago, no meio de um espelho d'água e ter essa cãibra, ou então passar mal, né, e não vai conseguir chegar até a margem. Então, assim, o ideal é você realmente fazer o seu passeio, o seu banho de forma mais segura possível, né? Tá certo, então. Malta, você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sabe, Kátia, eu fiquei pensando aqui o seguinte, o Brenner, quando acabou se afogando, no que o jet ski virou, será que ele teve alguma pancada, que ele perdeu a consciência mesmo e por isso acabou afundando ali na água? Você sabe exatamente como é que foi esse momento? Eu vou tirar essa dúvida com o tenente, eu vou perguntar se ele sabe essa informação. Você sabe me dizer se no momento do acidente o Brenner acabou tendo algum tipo de pancada, o jet ski acabou atingindo ele, por isso ele afogou ou não tem essa informação? Não, a gente não tem essa informação, se ele foi atingido pelo jet ski. A gente sabe que ele caiu do jet ski e começou a se afogar. A embarcação ela chegou a virar, tem essa informação ou não? No momento do acidente ela tombou, né, e derrubando os dois ocupantes. E permaneceu ligada, né, e fazendo movimentos circulares no local. Por isso que o senhor reforçou essa questão dela desligar, né, que é importante. Eu acho que também vale ressaltar, inclusive, sobre a pilotagem, né? A pessoa ela precisa saber pilotar, ela tem que ter ali uma autorização, não pode qualquer pessoa pilotar, porque justamente por isso, porque é perigoso. Exatamente. Para fazer o uso do jet ski, né, você tem que ter o documento apropriado de motonáutica, que é retirado pela Marinha, né, registrado na Marinha, esse documento, né? Então você tem que ter realmente a formação, o treinamento para poder estar conduzindo o jet ski. E o acidente foi lá em Planaltina de Goiás, mas esse alerta vale muito aqui para Brasília, porque aqui no Lago Paranoá a circulação de jet ski, de barcos, é a segunda maior do Brasil, se eu não me engano, né? De número de veículos, de embarcações. Então é muito importante, é uma atividade que acontece praticamente todos os dias aqui no Lago Paranoá, então fica esse alerta. Sim, é lei, né? Você só pode conduzir embarcação se você tiver habilitação adequada. No caso de motos aquáticas, seria o motonáutico, né? E no caso de embarcações, barcos, seria o arraiz. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, tenente. Eu acho que é isso. Malta, vale o alerta. É uma brincadeira muito legal, divertida, né? O lago é lindo, maravilhoso. Aproveitar esse pôr do sol daqui de Brasília, que só Brasília tem, é importante, mas é importante fazer tudo isso com segurança. Com certeza, Kátia. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço também ao Corpo de Bombeiros por estarem com a gente ao vivo. Fiquei impressionado, Kátia, com a informação que você trouxe de que esse acidente ocorreu a 5 metros da margem, 50 se disse, 50 metros da margem do lago. Então, se ele estivesse com colete salva-vidas, ainda que estivesse passando mal, era uma distância muito curta, alguém poderia buscá-lo também com colete salva-vidas, trazê-lo até a margem do lago, ou ele mesmo, ainda que estivesse passando ali mal, devagarzinho teria chegado até a borda do lago e se salvaria. Então a ausência do colete salva-vidas foi o único fator que explica, porque como os amigos dele relataram para a Kátia, ele nem bebida alcoólica tinha ingerido, ou seja, não estava ali bêbado dirigindo o jet ski, não, aconteceu um acidente e porque ele não tinha algo que o fizesse flutuar sobre o lago, ele acabou morrendo. A amiga sobreviveu
por pouco, né? Porque também poderia ter tido o mesmo destino. Então a gente faz esse pedido para você que está em casa. Ah, mas jet ski só rico que tem. Não é não. Às vezes você faz um aluguel ali de 5 horas, consegue pagar, é um fim de semana divertido que você vai passar com a sua família. Gente, o único lugar que a gente não usa colete salva-vida é dentro de uma piscina. Dentro de casa, no clube, com muita gente perto, onde um salva-vidas está te olhando. Agora, lago, se você estiver em alto mar, não tem essa brincadeira de se jogar na água. Não tem, não pode. Muito obrigado, viu, Kátia, pelas informações. E para essa família aí fica a nossa solidariedade, né, gente? Espero que vocês estejam enfrentando esse momento de luto com serenidade. Que Deus abençoe vocês. Continuando. Homens armados renderam funcionários e clientes também de uma padaria lá em Samambaia. Por sorte, felizmente, a Polícia Militar conseguiu prender os suspeitos de terem levado celulares e o dinheiro do caixa. É o Maicon Leão que está com a gente agora nessa história. Boa tarde, Maicon. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo aconteceu ontem, pouco depois das 7 horas da noite. A padaria fecha por volta das 9, ou seja, faltava pouco mais de uma hora para o fim do expediente. 3 clientes estavam sentados nessa mesa aqui. Um homem, uma mulher e a filha do casal. Inclusive, essa mulher estava grávida. Só que aí, quando esse homem levantou e se dirigiu até o caixa aqui para fazer o pagamento, junto com ele chega um assaltante. Em questão assim de segundos, quem estava no caixa era justamente a Cris. Cris, você nem conseguiu entender direito o que estava acontecendo, só viu a arma na sua frente. Foi. O cliente chegou, o cara já chegou apontando a arma pedindo dinheiro. Eu fiquei sem entender o que... E entreguei, né? Tive que entregar porque se eu reagisse, fizesse qualquer coisa, poderia ser pior ali pra mim. Então, peguei o dinheiro que tinha no caixa, pouco mais de R$100, entre 100 e 200, e entreguei. Nisso que eu entreguei, veio outro, pegou o dinheiro. Enquanto isso, o primeiro que chegou, pegou o celular do cliente. Malta, chegaram 2 homens aqui, um deles chega com a arma, que a gente consegue perceber pelas imagens, entra um segundo, fica atrás, mas um terceiro estava no carro do lado de fora justamente para ajudar nessa fuga. Só que o que eles não contavam era com um detalhe, o celular do cliente que eles levaram, ele tinha rastreador, então foi assim, questão de minutos para que a polícia conseguisse localizá-los, algumas quadras até aqui para baixo, perto. Sim, localizaram eles aqui pertinho por conta do celular do cliente, que no caso era um celular de 2 chips, eles tiraram apenas um chip. E o chip que funcionava foi o que eles não tiraram, foi o que ajudou a pegar eles, né? E a soberba também do bandido, que ele veio para pegar só dinheiro. Quando estava indo embora, pegou o celular do bandido. Eles ainda tentaram, então, atrapalhar essa identificação, tirando o chip, mas esqueceram, não perceberam que tinha outro. Não perceberam e foi o que ajudou ali no momento. Malta, um outro detalhe que chama a nossa atenção é que a gente vê pelas imagens da câmera de segurança que em momento algum eles se preocupam se querem cobrir o rosto. A câmera, quando a gente chega, inclusive aquela ali, ó, ela é bem visível o local onde ela está. Você já chega e se percebe que eles não tiveram nenhuma preocupação. Eles chegam mostrando o rosto mesmo, anunciam o assalto. Os 2 estavam me contando, vocês já estão aqui há 3 anos e nunca tinham passado por uma situação como essa. Nunca tínhamos passado por nada nem parecido com isso, né? Foi a primeira vez em 3 anos de padaria. Malta, um outro detalhe é que a Cris, ela não trabalha na padaria, ela é professora, ela não é atendente, e aí ela veio jantar aqui e a mãe dela, que precisou resolver algo lá dentro, pediu para que ela desse essa forcinha aqui no caixa. Sim, sempre que eu posso eu tô ajudando, né? Tô aqui, minha mãe precisa, eu ajudo, que a padaria ela é nossa, né? É da família, então eu lanchando, precisou de ajuda, eu vim aqui pro caixa atender. Nisso foi questão de poucos minutos depois aconteceu o assalto. Mãe, como é que foi? A senhora ali se deparou, só escutou o bandido dando a ordem. Foi tenso, né? Saber que a minha filha estava aqui de cara com um bandido e eu não poder fazer nada. Simplesmente tinha que pedir a Deus para nada do pior acontecer e aguardar. Ali atrás a senhora só conseguiu perceber que tinha uma arma e tinham 2 homens aqui dentro. Sim, somente isso. O que passou na cabeça da senhora aquela hora? Medo, né? Porque minha filha estava aqui. Então a gente fica com um pouco de medo de acontecer o pior, mas graças a Deus que não aconteceu. Graças a Deus deu tudo certo. Eu estava conversando com a Cris antes, Malta, ela disse que no meio desse turbilhão todo, ela ainda conseguiu se atentar a uma coisa. Ela ficou preocupada, não claro, pensando em reagir, mas pensando na questão da segurança dela mesma, e você conseguiu se atentar que a arma era realmente de verdade.
Sim, eu olhei pra arma pra ver se não era uma arma de airsoft, né? Que tem muita gente que vai assaltar com arma de mentira. Então eu olhei pra ver se era de verdade. Foi quando eu percebi que era realmente de verdade e estava carregada, porque eu vi a bala na arma. Ali naquela hora, o que passou na sua cabeça? Fudeu. Sem problemas, mas é claro, a questão do medo, da preocupação, ali você ficou sem chão. Muito nervosa, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, pode acontecer uma coisa muito ruim, então é melhor fazer o que eles estão pedindo. Então foi... Outro detalhe que você se atentou é que ele aparentava estar muito nervoso também. Sim, ele tava nervoso, tanto que ele tava meio olhando pros lados, né? Então, não sei se era nervosismo dele, preocupação de estar alguém mais vendo, né? Mas ele tava assim meio perdido, tanto que em momentos da gravação você pode ver que ele relaxa assim com a arma, né? Então, acho que... Conseguiu perceber esse nervosismo dele, com medo aí você só preocupou em pegar tudo que tinha no caixa e passar. E o nervosismo dele também me deixou nervosa, né? Porque ele me apressando, eu acabei falando alto, né? Gritando, calma aí que eu tô pegando. Eu gritei com ele, foi o momento que o pessoal ali ouviu que eu tava sendo assaltada, que eu falei, calma aí que eu tô pegando dinheiro. Aí Então foi nessa hora que quem estava dentro da padaria percebeu o que estava acontecendo aqui. Foi depois que eu gritei com o assaltante. Eu fiquei depois, meu Deus do céu, o que eu acabei de fazer? Você estava contando pra gente, igual você tem o costume de ajudar e tudo, mas como é que você fica agora? Que fica com medo, preocupado, olhando quem chega? Sim, sempre a gente já tem o medo, né, de natureza, que é um comércio, né, então é propício a acontecer esse tipo de coisa. Mas agora que aconteceu, o medo é maior, né, não dá pra negar isso, né, o medo é maior, porque aconteceu. Antes de acontecer a gente só fica tipo com receio, depois que acontece a gente já fica com medo de acontecer novamente. Agora fica sempre uma perto da outra aqui no caixa. Malta, depois que tudo aconteceu, como a gente adiantou, eles levaram o celular que tinha rastreador. Depois que os criminosos saíram, a família, claro, chamou a polícia que chegou. E aí, com base nesse celular, eles conseguiram localizar os 3 criminosos e, felizmente, Malta, conseguiram recuperar tudo, o celular e o dinheiro levado aqui do caixa. Como ela disse, eles até tentaram tirar um dos chips desse aparelho celular para evitar que fosse rastreado e tudo, mas eles não perceberam que esse aparelho tinha 2 chips e que um continuou funcionando, fornecendo informações tanto para o dono do celular quanto para a polícia do local exato de onde esse celular estava. A gente percebe aí nas imagens o momento que o cliente chega para pagar, e aí primeiro chega esse criminoso que está de azul, e aí segundo vem esse outro comparsa. E a gente percebe que enquanto a Cris está lá no caixa passando as notas para ele, o outro se deita em cima do balcão, até tentando se passar por cliente. O de azul esconde a arma embaixo, mas a todo momento ele tá com ela. E aí ele vem como se fosse para a parte mais interna da loja, justamente para ver se tem mais clientes, se tem outras pessoas, mas quando ele percebe que já tinha pegado desse cliente, e aí ele acaba indo embora. A gente percebe o cliente lá sem entender o que está acontecendo, volta para perto da família e depois os 2 criminosos vão embora. Felizmente a polícia conseguiu localizar eles rápido, ainda aqui em Samambaia mesmo, e os 3 foram presos, viu, Malta? Não deve ter sido a primeira vez que eles foram presos, né? Se for, é um caso muito excepcional, porque sempre é reincidente. Fiquei impressionado com o cachorro ali no meio, sem saber o que estava acontecendo. E a Cris, coitada, dando entrevista agora pra gente ao vivo, rindo de nervosa, porque foi colocada numa situação em que estava com a arma carregada, mirada para ela, né? Com ela no alvo. E aí eu lamento muito por essa família. Você veja, ela conta que ela não fica ali na padaria, a padaria é dos pais, ela trabalha como professora, mas é claro, quando ela está ali lanchando e os pais pedem para ela ficar um pouquinho no caixa atendendo os clientes, ela trabalha, porque é da família. Que bom que o prejuízo foi recuperado, que o dinheiro voltou para a padaria e o celular voltou para o dono, não é? Obrigado, viu, Michael, pelas informações, valeu. É muito triste, né, gente, imaginar que você pode ser vítima desse jeito a qualquer momento. Tá difícil comprar pão na padaria por conta dos bandidos, mas no caso que a gente vai mostrar agora, até ir a uma loja de departamento tá complicado. Em Taguatinga, 3 homens e 2 mulheres assaltaram uma unidade das lojas americanas. Eles levaram dezenas de smartphones, esse aqui do tipo que o mais baratinho é R$1.000, então imagina o prejuízo que eles não causam a um estabelecimento quando fazem uma ação como essa. E as câmeras de segurança filmaram
toda a ação. Vitória Mello, boa tarde para você. Depois do roubo, a Polícia Militar ainda teve muito trabalho para ir atrás desses bandidos numa longa perseguição, não foi isso? Sim, Felipe, o assalto foi em Taguatinga e os bandidos foram abordados em Samambaia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, esse crime foi na tarde de sexta-feira em uma região movimentada lá de Taguatinga Sul. Câmeras de segurança, como você disse, flagraram toda a ação. Primeiro, duas mulheres entram no local ali se passando por clientes, olham alguns produtos e levam esses produtos até o caixa. Foi nesse momento que dois homens entram no local e anunciam um assalto. Um deles, inclusive, estava armado e ameaçou funcionários e também clientes que estavam na loja. O alvo desses bandidos era celulares, smartphones. Eles levaram dezenas de smartphones. E aí, após conseguir todo esse material, eles foram embora. Entraram num veículo onde tinha um motorista, lá dentro, esperando esses criminosos, e eles saíram em fuga. Só que eles não foram tão longe assim. Aqui ao meu lado está a Tenente Eduarda, da Polícia Militar, que vai contar pra gente os detalhes desse caso. Boa tarde, Tenente, obrigada pela participação. As vítimas acionaram a Polícia Militar rapidamente, né? Sim, boa tarde. Logo que ocorreu o roubo, o Copom já passou na via Rede Rádio, explicando que tinha acontecido a situação. E aí, de imediato, os policiais do GTOP 22 entraram em contato com o solicitante, pedindo mais informações da ocorrência. E aí o solicitante, o gerente da loja, informou que foram dois homens que estavam com vestes azul, com arma de fogo, que levaram cerca de 30 celulares e que fugiram em um Prisma branco. E aí, diante dessas informações, as equipes do GTOP 22 já sabiam mais ou menos uma rota de fuga que esses meliantes costumam tomar, e seguiram patrulhamento em direção ali a Samambaia. E cerca de poucos minutos depois já tiveram êxito em prender os meliantes. Como que foi essa prisão? Porque um detalhe chama a atenção, que esses bandidos estavam querendo trocar de roupa. Como que foi isso? Sim, quando os policiais avistaram o veículo estava saindo de um posto de gasolina e os policiais conseguiram ver que dois indivíduos estavam no banco de trás trocando de roupa. E ao realizar a abordagem, eles já estavam com roupas diferentes da hora do assalto e as blusas que eles estavam vestidas foram encontradas dentro da mochila, juntamente com a arma de fogo e com os aparelhos, que foram cerca de 30 aparelhos celulares. Tenente, foi uma ação assim bem planejada. Primeiro, as mulheres entram no local, possivelmente para passar informações sobre a movimentação da loja. Sim, pelas câmeras lá a gente conseguiu visualizar que primeiramente entraram as duas mulheres, elas se passam ali por clientes, mexem em alguns objetos lá da loja como se fossem realizar alguma compra e cerca de alguns minutos entram os dois homens já para cometer o assalto. E é uma região movimentada, a gente vê a luz do dia, não tem mais horário, é uma loja que tem muita câmera de segurança, então é não ter nenhuma preocupação. Sim, atualmente, infelizmente, não tem mais dia, não tem mais horário e nem mais local para esses meliantes estarem cometendo seus crimes. Acredito também que eles não tem tanto medo mais da punidade, porque sabe que normalmente se eles forem presos, como foi no caso, pode ser que no dia seguinte eles já estejam soltos e vão responder a todo esse processo em liberdade. Então eles se sentem mais confiantes em estar realizando os crimes. Todos os produtos, tudo foi encontrado dentro do carro, Durante a abordagem, eles disseram alguma coisa? Não falaram nada, mas também não tinha nem muito o que dizer, Foi tudo pego, tanto a arma de fogo, quanto a roupa que eles estavam usando, cerca de 30 aparelhos também estavam todos juntos dentro da mochila preta que um dos rapazes estava usando na hora do roubo. É comum encontrar esses criminosos que já têm ali o alvo, eles querem um smartphone para poder revender esse material? Sim, é porque os aparelhos celulares eles são vendidos facilmente, Como dessa vez a Polícia Militar conseguiu prendê-los rapidamente, então evitou. Mas é um tipo de produto que o comércio é muito fácil. Então hoje em dia, as lojas de celulares em geral é um alvo dos bandidos. E por isso tem que ter ali a segurança, a câmera que ajuda. Nesse caso, a polícia chegou rapidamente, mas sempre imagens são boas, para conseguir identificar esses criminosos.
Sim, a gente aconselha, né, que sempre que possível, se os comerciantes, até moradores de residência mesmo, tiverem câmeras em suas casas, ajuda bastante, porque nesse caso a gente pegou no veículo, tinham também as duas mulheres, elas negaram ter feito parte do crime, mas nas imagens deu para perceber que eram elas, né? Então não teve como elas mentirem. Muito obrigada, tenente, pela participação. Felipe, você tem alguma dúvida? Como a tenente explicou, né, as 5 pessoas foram presas ainda em flagrante lá em Samambaia. Os homens, inclusive, tentando trocar de roupa para não serem vistos com a mesma roupa que eles cometeram esse crime. Eu volto com você. Se tiver alguma dúvida para a tenente, eu pergunto aqui para ela. Vitória, porque o comerciante hoje em dia está treinado para olhar a atitude suspeita de pessoas que entram no comércio, mas a nossa mente ainda não está muito preparada para entender que 2 mulheres chegando a um estabelecimento comercial também podem estar servindo de olheiras para outros criminosos que estão esperando para ver se está tudo tranquilo e entrar. Então, assim, é mais uma preocupação que o comerciante tem que ter. Mas a minha dúvida para terminar aqui é a seguinte, Vitória, ou você está ajoelhada ou a nossa colega policial militar tem quanto de altura, pelo amor de Deus? Eu vou perguntar, mas foi o primeiro detalhe que eu reparei assim que ela chegou aqui na torre de TV, viu? O Felipe tá falando, eu tô ajoelhada, a senhora realmente é muito alta, mas ela realmente é muito alta. Quanto de altura, uma curiosidade que ele perguntou, quanto de altura a senhora tem? Tem 1,86. E eu com 1,58, 1,60 eu falo, um pouquinho diferente, né? Muito obrigado, Vicky, pelas informações. A nossa colega policial militar por ter prestado as informações aqui pra gente ao vivo. Realmente, ó, eu tenho 1,77, Vicky, ela é 10 centímetros mais alta que eu. Mas a hora que você apareceu no primeiro plano, eu falei, não, ou a Vicky se sentou e tá fazendo uma falta de educação de deixar a nossa entrevistada ao vivo, em pé, ou ela é realmente muito alta. A Polícia Militar do Distrito Federal, mais uma vez, obrigado por nos atender aqui no jornal. Obrigado, viu, Vicky? Gente, continuando aqui o noticiário, num atacadão de Planaltina, uma promoção de cebola gerou tumulto entre os clientes. De acordo com o IBGE, o preço do quilo de cebola subiu 10,5% nos últimos 12 meses. A cebola tem sido um dos alimentos que mais tem sofrido com a alta da inflação. Então veja a imagem aqui do lado. O povo vai se empurrando para poder aproveitar a super oferta de cebola. Mas ninguém ficou ferido nesse episódio do vídeo, tá? A cebola estava em promoção por causa da inauguração do mercado dia a dia e estava custando 99 centavos o quilo, realmente muito abaixo do preço de mercado em função da inauguração do supermercado. Hoje em dia, a produção fez uma pesquisa aqui. Em média, a cebola, o quilo está R$ 4,99. Então, imagina um supermercado oferecer a 99 centavos, óbvio que todo mundo vai aproveitar. A rede Dia a Dia, evidentemente, lamentou essa situação, né? Disse que selecionou ofertas especiais na seção do hortifruti e que causou tristeza nesse exposto aí, nas imagens, mas que nenhuma ação promocional justifica a violência. Viu, gente? Quando vocês forem voltar lá no dia a dia, talvez para aproveitar novos preços, vão com calma porque vai ter para todo mundo. E na disputa entre frutas, legumes e verduras pelo título de vilão da cesta de alimentos, o tomate deve ser o campeão no mês que acabou agora, o mês de abril. O produto registrou o maior aumento de preço na prévia da inflação do mês. Nas saladas e nos molhos vermelhos, ele é indispensável. Mas manter receitas com tomate no cardápio não anda nada barato. O IPCA 15, prévia da inflação mensal medida pelo IBGE, mostra que entre os alimentos, o produto foi o que mais pesou nos custos das famílias em abril, com um avanço de mais de 26%. No acumulado do ano, o salto é ainda maior e nos últimos 12 meses foi de 117%. Este economista explica os motivos. Choveu muito nesse verão e as regiões produtoras foram muito afetadas. Tivemos também a questão da guerra lá na Ucrânia, uma vez que o Brasil importa muito fertilizante, e isso aí de alguma maneira prejudicou bastante aí o setor, né? Neste restaurante italiano em São Paulo, são consumidas por semana 45 caixas de tomate como esta. Em fevereiro, cada uma custava R$ 60, agora R$ 220. Apesar do aumento, o proprietário não reajustou os preços no cardápio. O consumidor final não tem como a gente ficar repassando para ele o preço do produto a cada mês. Não tem outra forma de agir. Temos que absorver para manter as portas abertas. Mas nem todos conseguem segurar os aumentos. Nas feiras livres, por exemplo, o repasse é automático, assim como a reação dos consumidores, que para continuar levando tomate para casa,
adota algumas estratégias. Tem que variar, né? Uma semana compra, outra não. Pegava 10 tomates, pega 5. Eu faço menos salada agora. Muito caro. Tá tudo muito caro. Para não perder o freguês, os feirantes também se esforçam. Na barraca do Manuel, a tática é ter preços variados. Eu tenho de R$ 8,00 até 13. Tem que tentar agradar todo mundo, né? Fazer com que todo mundo saia contente. E com esse preço está agradando? Tá difícil, mas a gente continua tentando. Tomate ali, vocês viram? R$12 o quilo. Meu Deus. Alta nos alimentos, alta nos combustíveis, está tudo caro em todo lugar. E com o preço da gasolina nas alturas, tem muitos motoristas evitando abastecer e andando com o carro na reserva. Só que isso é um perigo. O número de pane seca tem aumentado muito, a gente que para na estrada, para na rua porque evitou abastecer, porque achou tudo muito caro, mas aí tem um problema muito pior, que é ficar com o carro parado sem ter como andar. Pode rodar. Veículos no acostamento, angústia dos motoristas que esperam por ajuda. A pane seca se multiplica nas estradas brasileiras. Isso daí aconteceu com nós ontem, né? Nós abasteceu o carro, o que acontece? Nós colocou R$30 para chegar em Itapevi. Rodemos um pouco aqui, quando nós estávamos indo, o combustível acabou. Isso é uma vergonha para nós. Nas áreas urbanas também. R$50 que eu coloquei hoje de manhã, fiz uma entrega ali, não dá para nada. A alta no preço do combustível é o grande vilão. Antigamente eu consumia aí com R$100, dava para me fazer até o mês todo. Hoje, para mim utilizar o carro, por mais que seja só 7 minutos do meu trabalho, está chegando num valor de R$420. No primeiro trimestre deste ano, foram mais de 15 mil casos de paradas por falta de combustível nas rodovias de São Paulo. É uma infração punida com R$130 e 4 pontos na carteira. As multas por pane seca aumentaram 40% em um ano, segundo a Polícia Rodoviária. O que aconteceu com o veículo? Os chamados não param na sala da equipe que administra 300 quilômetros de rodovias paulistas. No ano de 2021, nós já havíamos percebido um aumento de 35% em relação ao ano de 2020. Nesse ano de 2022, nós já percebemos um aumento de 11% em comparação a 21. Então, já é um número que vem aumentando de forma gradativa, mas que nos preocupa bastante. Só essa concessionária atende 7 ocorrências de pane seca por dia. Um guincho transporta o veículo e o motorista até o posto de gasolina mais próximo. No caso dos caminhões que não são guinchados, apenas o motorista acompanha os socorristas e depois ele é levado de volta. São operações sem custos para os condutores distraídos ou que se arriscam a pegar estrada com pouco combustível no tanque. Outro retrato da crise enfrentada pelos motoristas está nos pneus. Sem manutenção, furam com mais frequência. Esta concessionária atendeu mais de 1.500 ocorrências nos primeiros 3 meses de 2022, 14% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Pneus de todo... O senhor tem ferramenta, o step no local para trocar? Tanto os acidentes que nós atendemos, quanto os veículos com pneu furado na rodovia, o que a equipe percebe no dia a dia é realmente a falta de manutenção. Sem manutenção e sem combustível, fica difícil acelerar. Uma cobra e um porco-espinho foram resgatados neste domingo. O porco-espinho foi encontrado dentro de uma casa por uma moradora do Riacho Fundo 1. No momento do resgate, o bicho estava muito agressivo. Mas por estar bem de saúde, ele foi solto em um local de mata fechada, né, na natureza. Já a serpente estava no Parkway. Espera um pouquinho, a gente está vendo o porco-espinho bravo aparecer aí na tela para você. Você veja que susto, tem. E cachorro, quando morde, fica todo ferido, machucado. Então, se você vira um desses no seu quintal, é importante você ligar para a polícia e deixar seus cachorros longe, porque é o cachorro que machuca. Ah, agora é a serpente, ó, ela foi encontrada por uma moradora no quintal de casa. O animal... Ah, não, ainda é o porco-espinho. Pera aí, só um pouquinho que já aparece a cobra. Então, lembrando o recado que eu dei agora sim, né? A gente vai falar da serpente. Esse animal foi solto no habitat natural, longe da residência. Segurem um pouquinho, vamos ver que cobra é essa. Eu não tô conseguindo identificar, ela tá muito camuflada no mato. Parece cascavel ou jararaca, não sei. Mas aqui no Distrito Federal tem acontecido muito, né, gente? De a gente encontrar bicho selvagem na casa.
porque na verdade somos nós que estamos ocupando o espaço deles, então é importante chamar a polícia. Não, é uma cobra maior, pode até ser uma jiboia. Cascavel, o diretor especialista em serpente, ele vai brigar comigo depois. Falou que é uma cascavel. Ó, atenção, para criar um animal silvestre é preciso ter autorização do IBAMA, tá? E como fazer quando o bicho selvagem precisa de um veterinário? Tem veterinário para bicho silvestre? Aqui no Distrito Federal, algumas clínicas são especializadas nesse tipo de pet, digamos, exótico. Hora marcada, pontualmente às 8 da manhã, chega o primeiro paciente dessa clínica veterinária. Mas nada de cão ou gato na caixinha. Quem vai ser atendido é o Cornélius, o coelhinho da Thaís. O dente do coelho cresceu demais e machucou o olhinho dele. Para ela, o Cornélio é um filho. Aí já viu o desespero de mãe, né? Eu tava muito triste. Eu tava abalada, assim, eu e meu esposo, até encontrar o mundo silvestre. Que o meu filho, depois desse tratamento, nossa, ele tá agindo muito bem, ele tá mais animado e ele tá melhorando. Além do Cornélio, a doutora Carolina atende outros bichinhos diferentes. Na verdade, desde criança ela até gostava dos cachorrinhos. Mas era na fazenda em Goiás que os animais menos comuns encantavam a menina. Olha a alegria ao lado dos porcos. E o encanto de criança virou especialidade na profissão. Num dia eu atendo várias espécies com problemas diferentes. Então, desde uma consulta preventiva, um check-up, até um animal que vem politraumatizado ou animal que vem eletrocutado, animais de vida livre, animais pets. Então, não tem um padrão. No mesmo dia eu atendo aves, répteis, mamíferos e não tem rotina. Em casa também não é diferente. São 7 animais de estimação, a maioria aves. O destaque da família é o Gael, essa cacatua alba. O bichinho é carinhoso e interage. Eles são muito fofos e dá vontade da gente ter em casa, né? Mas antes de comprar, é preciso tomar alguns cuidados para não estar contribuindo, por exemplo, com o tráfico de animais silvestres. O primeiro ponto é olhar se, por exemplo, ele tem essa anilha aqui, ó, que é uma pulseirinha. Isso, vem, Gael, pra gente mostrar. Que é a pulseirinha que fica nessa patinha aqui, ó, que tem as informações dele. Seria como se fosse o RG, o CPF, tudo que tem no documento do animal, inclusive de qual criador ele veio. Mas o pior de tudo, quer subir para cá, menina? O pior de tudo é que tem gente que já consegue falsificar essa anilha. Por isso, alguns animais vêm também com um chip aqui no peito que tem essas mesmas informações. Por isso, é indicado também, antes de fazer essa compra, consultar um veterinário para saber se esse criador é realmente legal e se você não está contribuindo para o sofrimento dos bichinhos. A Isabela preferiu ter uma família de roedores. De porquinhos da Índia até ratos de laboratório, todos passam por frequentes consultas. Mesmo não sendo mãe de primeira viagem mais, um sinal diferente já é suficiente. Qualquer coisinha que eles têm, eu sempre trago, falo com a doutora Carol, com a doutora Débora, sempre... Ai, meu Deus, tá respirando diferente, ai, meu Deus, tá soluçando, qualquer coisa eu falo com ela. O Matheus, além de sócio da clínica, é marido da doutora e se vê como pai do Argus, essa cobra jiboia arco-íris amazônica. Era um animal diferente, não havíamos contato com essa espécie antes e foi a oportunidade de a gente ter mais proximidade, mais experiência com répteis, né? Principalmente com serpente. E como repórter corajoso que sou, só que não, tentei fazer amizade com o Argus, mas já passei apuro logo no início. Matheus, não oro nada. Ele enrolou muito aqui. Superada essa fase de adaptação, viramos amigos. E além dessa rotina de alimentação, o Argus tem também uma rotina médica. Hoje ele tem 10 anos e a expectativa de vida é em média de 35 anos. Por isso é aconselhado que, assim como nós fazemos check-up de tempos em tempos, no caso dele, pelo menos uma vez por ano, ele seja trazido no veterinário para fazer esse check-up. E olha que legal, hoje vai ser justamente o dia que ele vai fazer o check-up e a gente vai acompanhar. Em pouco tempo, ela localiza o coração e repare o tanto que ele bate devagar. Fim da consulta e tudo ok com Argus. E olha, para a clínica, essa foi só mais uma das que realizam aqui. O número de animais silvestres e exóticos que estão sendo criados aqui no DF está aumentando cada vez mais. Tem crescido muito justamente
pelo fato de serem animais que muitas vezes demandam um espaço menor, às vezes demandam menos atenção do que comparado com um cachorro e um gato. Então, por exemplo, se você tem uma serpente, não é um animal que você precisa ficar todo dia ali interagindo, fazendo carinho. É um animal que tem um tempo maior para se alimentar, então demanda menos trabalho diário. E a gente percebe que as pessoas que trabalham o dia inteiro acabam optando por esses animais porque às vezes tem só o período da noite, por exemplo, para interagir com o animal. Então acabam optando por répteis ou por roedores de hábito noturno. E aí eles conseguem ter um pet, ter aquele laço afetivo, mas também não deixar o animal sozinho o dia inteiro. Então muitas vezes eles conseguem interagir no período da noite. Cobra não. Ô, gente, esse fim de semana foi marcado por incêndios em residências aqui no Distrito Federal. No domingo, na Asa Norte, uma kitnet pegou fogo pela manhã. No momento do incêndio, havia uma pessoa que não se feriu. De acordo com ela, um homem entrou no local, ateou fogo e fugiu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E no sábado teve mais. No Gama, uma casa ficou em chamas. O imóvel era composto por 4 edificações. A estrutura ficou toda comprometida, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Na sexta-feira à noite, os bombeiros ficaram durante 20 minutos combatendo as chamas de uma casa no pôr do sol, em Ceilândia. Foram utilizados cerca de 800 litros de água. No momento do incêndio, não tinha ninguém em casa. Graças a Deus, né? Ontem foi Dia do Trabalhador, feriado, no domingo, e teve muita manifestação pela cidade. 1º de maio, Dia do Trabalhador, um feriado que virou dia de protestos pelo Brasil. Pela manhã, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na esplanada dos ministérios. De verde e amarelo, fizeram críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal e pediram a criminalização do comunismo. Bolsonaro passou rapidamente pelo local. Ele cumprimentou o público, mas não discursou para evitar questionamentos da Justiça Eleitoral. A participação do presidente foi transmitida pelas redes sociais. Manifestação pacífica em defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. Então, parabéns a todos de Brasília e como todo o Brasil que hoje estarão às ruas. Durante a tarde, os atos continuaram. Foi a vez da oposição. 1º de maio de 2022 ele tem que ser marcado como 1º de maio de luta, de reafirmação da luta da classe trabalhadora e de independência da classe trabalhadora. É por isso que eu fiz questão de estar aqui nesse ato do 1º de maio. Aqui na Funarte, região central de Brasília, o ato foi convocado pelo Partido dos Trabalhadores. Centrais sindicais se reuniram em apoio ao ex-presidente Lula e para pedir a revogação da reforma trabalhista. A gente vê o governo federal hoje como inimigo do trabalhador, né? Na hora do discurso, o trabalhador está incluído, mas na hora da prática não está. Então nós estamos aqui hoje como uma força assim, para indignação com relação à luta do trabalho que tem que continuar, mas também para comemorar a nossa força. O Dia do Trabalhador foi marcado pelo retorno das manifestações. Pelo menos 15 capitais registraram atos neste domingo. Em Brasília, as maiores pautas foram a inflação, o desemprego e os baixos salários. As manifestações de ontem ainda repercutem nessa segunda-feira. André Anelli. Aqui no Palácio do Planalto, as reações vieram de ministros por meio das redes sociais. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ontem, durante as manifestações, pregou o que chamou de voto útil dos indecisos contra a oposição, que também foi às ruas no final de semana. Já hoje, pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as manifestações foram normais. Ele minimizou os ataques ao Supremo Tribunal Federal e os pedidos de afastamentos de ministros, classificando essas pautas como liberdade de expressão. Os atos foram normais, né? Sem maiores complicações e um pouco mais de gente do lado dos apoiadores do governo, só isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comentou os protestos.
Ontem à noite, pelas redes sociais, ele disse que as manifestações são uma expressão de vitalidade da democracia, mas que pautas como intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal são anomalias graves e que não cabem em tempo algum. A oposição também reagiu. O líder, senador Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que subestimar o que chamou de ataques de Bolsonaro ao STF é o mesmo que ser cúmplice. Ver como foi a visita do presidente Jair Bolsonaro a uma feira agropecuária em Minas Gerais. Antes de chegar à Expo Zebu em Uberaba, em Minas Gerais, Jair Bolsonaro participou de uma motociata pelas ruas da cidade. Na abertura do evento, o presidente convocou aliados para as manifestações previstas para o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Amanhã não será dia de protesto, será dia de união do nosso povo para um futuro cada vez melhor para todos nós. Dizer a todos vocês que, porventura, irão às ruas amanhã, não para protestar, mas para dizer que o Brasil está no caminho certo. Que o Brasil quer que todos joguem dentro das 4 linhas da Constituição e dizer que não abrimos mão da nossa liberdade. A Esplanada dos Ministérios será um dos palcos para as manifestações. Há atos convocados para a Avenida Paulista, em São Paulo, e outras capitais pelo país. Grupos de apoio ao governo vão às ruas em defesa da liberdade e da Constituição. Centrais sindicais também convocaram manifestações pelo Brasil contra o governo e em defesa do emprego, direitos, democracia e vida. No Congresso Nacional, continua a tramitação de um projeto de lei para fixar o valor de R$ 400 para o auxílio emergencial. Larissa Arantes, boa tarde para você. Que informações você tem para a gente? Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, o Senado pode votar nesta semana, na quarta-feira, então, essa proposta que torna, então, o piso do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 permanente, né? A gente lembra que essa medida provisória foi aprovada na Câmara na semana passada, agora precisa do aval do Senado para, de fato, ser, então, oficializado esse benefício no valor de R$ 400 permanente. E a gente lembra que o Auxílio Brasil é justamente o programa que está substituindo o Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal. Importante destacar, né, Malta, porque inicialmente a previsão era de que o benefício no valor de R$ 400 valesse só até dezembro deste ano. Os deputados lá na Câmara pressionaram para que esse benefício, então, fosse permanente, e é justamente este o texto que chega aqui para análise do Senado. E lembrando também, se os senadores não conseguirem concluir a votação nesta semana, eles precisam fazer isso até o dia 16, porque senão a medida provisória perde a validade, e aí, enfim, o governo teria que enviar um outro texto. Então a gente segue na expectativa para saber se de fato eles concluem essa votação nesta semana e garantem então o benefício de R$ 400 para as famílias que integram o programa Auxílio Brasil. Malta. Pois é, ô Larissa, porque o Auxílio Brasil veio em substituição ao Bolsa Família. E aí a proposta agora é que esse valor seja fixado para todos os beneficiários em R$ 400. Eu te faço uma pergunta, quem recebeu o auxílio emergencial está nesse bolo também? Ou a gente está falando daquelas famílias que já recebiam o Bolsa Família? A gente está falando das famílias beneficiadas, né, que faziam parte do Bolsa Família e passaram, então, a integrar o Auxílio Brasil. Então, a gente está falando dessas famílias beneficiadas neste momento, Malta. Bom, Larissa, muito obrigado. A gente entende a necessidade das pessoas de terem um recurso mais volumoso nesse momento, porque está tudo tão caro. Larissa, é difícil você ir num supermercado e com R$ 400 você conseguir fazer uma compra de mês. É quase impossível, Então, realmente é um valor que, se for aprovado, chega para famílias que estão necessitando. Muito obrigado, bom trabalho e boa semana para você, tá? Pessoal, o prazo para você regularizar, transferir ou tirar o título de eleitor termina depois de amanhã já, quarta-feira. E o que eu posso te dizer é, corre, porque esse processo pode ser feito pela internet. Com o apoio do avô, Gabriele veio garantir aos 16 anos o direito de votar nas eleições de outubro.
para não passar o tempo, né? Um pouco nervosa também, porque tá chegando logo. Na Central de Atendimento de Porto Alegre, muita procura. Não só dos novos eleitores, mas também daqueles que precisam regularizar a situação eleitoral. A estimativa é que mais de 9 milhões de pessoas estejam com alguma pendência. O prazo final é 4 de maio. Todos os serviços que são feitos no cartório ou na central de atendimento, eles podem ser feitos pela internet. Inclusive, imprimir o título de eleitor se a pessoa tiver perdido. Por causa da pandemia, a biometria não está sendo coletada. E quem não compareceu às urnas em 2020 ficará isento de multa ou justificativa. Ter ou não a biometria não vai impedir ninguém de votar. A pessoa vai ser identificada como antes da biometria, pela identidade e no caderno de votação. Para a consulta na Justiça Eleitoral, é necessário acessar o portal do TSE e clicar na aba Situação Eleitoral. Depois, basta digitar o nome completo, o número do título de eleitor ou do CPF. Não é preciso sair de casa para regularizar o título. A operação está disponível no sistema Título Net da Justiça Eleitoral. Basta enviar fotos dos documentos, como RG, comprovante de residência e do serviço militar. E para evitar fraudes, é preciso fazer uma selfie, segurando assim a identidade. A Gabriela aproveitou a facilidade para trocar o endereço e conseguir votar mais perto da nova casa. Bem rápido, bem simples, fácil, só não muda quem não quer realmente. Muito bom, deixa eu te trazer. É importante você reduzir juro quando você pode, até porque encontrar trabalho está muito difícil. A taxa de desemprego no Brasil até que ficou estável nos 3 primeiros meses deste ano em comparação com o fim do ano passado. Mas mesmo assim, o país ainda tem quase 12 milhões de pessoas sem trabalho. Você com certeza conhece alguém que está em busca de emprego. A Stephanie está nessa situação há 6 meses. Eu já perdi a conta de quantos currículos eu já mandei, mas nunca tenho uma resposta, nem pelo porquê, o motivo de eu não ter conseguido a vaga. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, quase 12 milhões de pessoas enfrentam o desemprego no Brasil. A taxa de desocupação nos 3 primeiros meses deste ano ficou estável em relação ao fim do ano passado, mas na comparação com o primeiro trimestre de 2021, houve queda. Apesar da tendência de recuperação, os dados da pesquisa do IBGE mostram que mesmo quem conquista uma vaga enfrenta a realidade de salários mais baixos. A renda média do trabalhador de janeiro a março deste ano caiu 8,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já a taxa de informalidade passou de 40%. São mais de 38 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Para este pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, os números indicam uma melhora tímida no mercado de trabalho, que ainda está enfraquecido por conta da pandemia. Ele ainda não é um mercado de trabalho pujante, na qual o empregado ele tem muitas possibilidades. Tá? E não é de se esperar que no curto prazo, ou seja, até o final desse ano, que muita coisa mude nesse campo. Olha, eu vou continuar o jornal agora com uma verdadeira história de um milagre. Um frentista levou um tiro na cabeça durante um assalto a um posto de gasolina em que trabalha, lá em Planaltina de Goiás, mas por muita sorte não morreu. Vitória Mello, esse é um dos casos que a gente diz que a pessoa nasceu de novo mesmo. Eu estou impressionado de você contar pra gente a partir de agora que não só sobreviveu, como tá bem de saúde depois de tomar um tiro na cabeça. Explica pra gente. Tá bem de saúde e já quer voltar a trabalhar, Felipe. É impressionante mesmo. E a gente tem as imagens do circuito de segurança desse posto lá de Planaltina de Goiás. O caso foi no dia 21 de abril e, como a gente comentou, as imagens são impressionantes. O frentista estava ali fazendo o atendimento dele, atendendo um cliente, quando de repente 2 homens em uma moto chegam, param atrás desse veículo como se estivessem aguardando atendimento. Só que antes mesmo desse carro deixar o local, o homem que estava na garupa da moto, ele desceu dessa moto armado e anunciou
o assalto. Ele estava com a arma apontada o tempo todo para a cabeça do frentista. Só que assim que o trabalhador abaixou a mão para pegar o dinheiro que estava no bolso, esse homem disparou. O tiro atingiu a nuca do frentista. Depois do disparo, os dois homens fugiram com a moto, fugiram do local sem levar nada. A vítima de 34 anos foi atendida rapidamente, socorrida ali rapidamente e sobreviveu. Inclusive, já prestou depoimento na delegacia e hoje de manhã conversou com a nossa produção por telefone. O frentista disse que está assustado, mas está vivo e, como eu comentei, ele já quer voltar a trabalhar já nesta semana. A polícia está preparando um retrato falado desses suspeitos que até agora não foram presos. O delegado lá de Planaltina de Goiás, Dr. Lucas Rocha, gravou um vídeo pra gente comentando esse caso que foi assim assustador e como a gente comentou, esse homem nasceu de novo. Vamos ouvir o que o delegado diz. Um frentista de 34 anos estava trabalhando no posto de gasolina do setor norte, ocasião em que, após atender um cliente, um rapaz que estava em uma motocicleta, que estava se passando por um cliente, abordou o frentista e, quando este se assustou e buscava o dinheiro no bolso, foi atingido com um disparo de arma de fogo em sua cabeça. Os autores fugiram em uma motocicleta para o local desconhecido. O frentista, ainda cambaleando, conseguiu ajuda na conveniência do próprio posto. Os bombeiros rapidamente chegaram ao local e conseguiram prestar socorro. A vítima passa bem, já foi ouvida e encaminhada ao IML para exames. Já foram realizadas algumas oitivas e as investigações prosseguem para a identificação dos dois autores. Meu Deus do céu, embrulha o estômago a gente vê aquele circuito de segurança, porque você percebe que o frentista se assustou mesmo com a chegada dos bandidos. Você vai reparar o que vai acontecer. Eles fogem na sequência, mas vamos entender a cena. Os dois estão ali, são dois criminosos, um está pilotando a moto, o outro está na garupa. O frentista que vai ser atingido, nesse momento, abastece o carro vermelho e agora é abordado. O bandido anuncia o assalto. Eu não acho que ele teria a intenção de reagir. Como ele disse, ele estava colocando a mão no bolso para poder pegar o dinheiro para entregar. Só que talvez o bandido tivesse entendido que ele estava buscando ou uma arma de fogo ou que iria reagir e simplesmente atirou na direção da cabeça dele. Ele teve este sangue frio, o criminoso, de sacar a arma e atirar. Pouco importa se ia tirar a vida dessa pessoa ou não. Mas a gente percebe que o homem sobrevive e a razão pela qual ele está bem hoje, porque veja, quando os bandidos fogem, ele consegue sair correndo e pedir ajuda. Aí está a imagem para você. Eu fiquei impressionado. Esse homem conversou hoje com a nossa produção, disse que está bem de saúde, que quer voltar a trabalhar. E pela imagem do raio-x, para você de casa entender que milagre foi esse, as definições de livramento de Deus foram atualizadas com sucesso. O raio-x dele mostra que a bala ficou alojada. Diretor, vem aqui comigo que eu vou tentar reproduzir o que a gente viu no exame. Tem o crânio e tem a coluna, a parte da medula que fica bem no centro. Ficou aqui na parte quase que do músculo da nuca, muito pertinho do osso aqui do crânio da cabeça, mas sem tocar na coluna também. Então esse homem, apesar de ter levado um tiro na região da cabeça, da nuca, não ficou nem paraplégico, nem com sequela, nem morreu, evidentemente, como a gente está vendo. Então ele foi beneficiado por um milagre. Agora, muita covardia desse assaltante, que talvez tenha pensado ali que o homem reagiria, que simplesmente atirou sem dó na direção da cabeça do trabalhador. Vitória Mello, eu não sei você, mas eu fiquei chocado. Eu pensei, esse homem nasceu de novo, vai ter que levar a vida. Quando a gente passa por um susto como esse, eu acho que ele encara a vida de uma outra forma a partir de agora, né? Pois é, de uma outra forma, Felipe. Ele, como eu disse, né? Ele disse que já quer voltar a trabalhar ainda essa semana. Então ele está assustado porque ele vai voltar a trabalhar no mesmo posto de combustível, mas está confiante ali com as investigações. É mais difícil identificar esses criminosos porque eles estavam com capacete, né? Então eles abordaram um frentista de capacete, esse homem que estava armado. Então talvez o frentista não tenha conseguido
conseguido identificar todos os detalhes, né, características desse bandido, mas um retrato falado já está sendo feito pela Polícia Civil do estado de Goiás, e aí a polícia vai divulgar ainda essa semana para a gente conseguir divulgar aqui no jornal e ajudar, né, a mostrar a imagem desses criminosos que fizeram isso a sangue frio, Felipe. Vicky, quando chegar esse retrato falado, você avisa a gente separa um espaço aqui do jornal para a gente poder divulgar, porque retrato falado normalmente ajuda bastante. Muito obrigado, viu, Vitória, pelas informações. E que o senhor realmente possa voltar a trabalhar e tocar a sua vida. Eu estou impressionado, agradeça muito a Deus, né? Muitas pessoas não sobrevivem a uma ação criminosa tão brutal e selvagem como essa, mas por uma razão que só Deus explica, Ele te salvou da morte, então eu espero que a sua família também esteja muito grata de estar na presença do Senhor. Que coisa impressionante. Na Asa Norte, uma cena inusitada deixou os moradores preocupados. Sem tela de proteção na janela, um cachorro foi dormir no parapeito. Olha o perigo. A Kátia Gomes foi até lá, foi até o prédio e conta pra gente como é que isso aconteceu. Kátia, é com você. Pois é, Malta, enquanto o cachorrinho chamado Luke, da raça Shih Tzu, estava ali deitado tranquilamente, pegando um ventinho, bem naquele apartamento ali no segundo andar deste prédio, quem passava aqui embaixo ficou desesperado com aquela cena, vendo aquele cachorro ali deitado tranquilamente. O pessoal já, né, olha, esse cachorro pode cair, a gente precisa fazer alguma coisa. Os vizinhos se mobilizaram, pegaram um edredom e ficaram aqui embaixo aguardando, né, caso esse cachorrinho caísse. Eles ligaram para o Corpo de Bombeiros, que vieram até aqui fazer o resgate. E o que eles previam realmente aconteceu. Esse cachorro caiu, só que como os bombeiros estavam aqui utilizando um edredom, ele acabou sendo salvo. Eu vou conversar com uma moradora aqui da quadra 716, a Maristela de Almeida. Foi ela quem viu esse cachorrinho danadinho, Malta, abrindo a janela. Você acha que é mentira? Não. A janela ela estava com uma frechinha bem pequenininha aberta e quando você passou e olhou para cima, como é que esse cachorro estava fazendo? Ele estava com a patinha já abrindo. Eu olhei, achei aquilo diferente, né? Aí ele abriu mais e colocou o corpinho pro lado de fora. Como eu vi que não tinha jeito, ele ia cair, aí eu comecei a gritar, o cachorro tá abrindo a janela, o cachorro tá abrindo a janela. Aí, assim, as pessoas não acreditaram muito, né? Eu acho que a maluca tá gritando que o cachorro tá abrindo a janela. Eu falei, o seu cachorro tá abrindo a janela, eu achei que tinha gente em casa. Aí não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém nesse prédio sábado à tarde. Aí tinha os motoqueiros aqui embaixo, né? Começaram a brincar achando que eu tava falando coisa com coisa. Aí eles resolveram olhar e viram que realmente... Aí vocês ligaram para os bombeiros e eles vieram, né? E como é que foi o resgate? Emocionante, porque a princípio eles não falaram que a escada não chegava lá. Aí a gente ficou um pouco brava, né? Aí eles tentaram ir pela portaria, abrir a portaria para poder subir, só que não tinha ninguém no prédio para abrir a portaria, né? Aí eles retornaram e decidiram ficar segurando o edredom que uma vizinha tinha jogado, né? Vendo o nosso desespero. Força-tarefa. Foi uma força-tarefa. E aí ele realmente caiu e, assim, foi muito ruim a cena, mas depois que ele foi salvo, tá bem, ficou na minha casa. Você levou, cuidou, e você deixou um bilhetinho ali falando, olha, estou com o seu cachorro. E aí o dono do apartamento entrou em contato com a senhora. Foi, à noite ele me ligou e falou assim, você tá com o meu cachorro. Aí eu falei assim, eu tô com o seu cachorro. Aí eu até botei a coleira e vim aqui pra trás, porque eu falei assim, olha, eu deixei lá embaixo, né, o bilhete. Então, qualquer pessoa podia ligar, né? Mas aí... Sair aqui um pouquinho bem da rua. Pronto. Mas aí ele falou, né? Malta, olha só, vamos a um detalhe, né? O apartamento, ele não tem tela de proteção. E o cachorro conseguiu sair por conta disso, né? Ele ficou ali no parapeito porque não tem tela de proteção. Mas existe uma boa justificativa para isso, não é, dona Maristela? O que o dono do apartamento alegou? Eu até falei assim, quando eu encontrar com ele, eu vou falar uns desaforos, mas ele era muito educado, né?
E ele explicou que ele estava tomando conta desse cachorro para a irmã dele, né? E por isso ele não tinha uma tela de proteção, porque ele não tem animal nenhum, né? Ele mora sozinho. E ele tinha deixado, ele falou que jamais imaginou que o Luke fosse abrir a janela, né? Porque são dois negócios assim bem pesados, né? Mas ele abriu e ele explicou isso, que ele não é dele, né? O cachorrinho é da irmã. Deixou ali 1 milímetro aberto, né? A janela aberta ali, 1 milímetro, e esse cachorro teve a força de abrir. Ele nunca faz isso. Ele falou assim que deixou um pouquinho, que ele não imaginou, né? Que ele fosse meter a patinha e abrir. Então é realmente muito cuidado, porque o cachorro é inteligente. Animal, né, no modo geral, eles são muito espertos. E o Luke? Você disse que ele é dócil, o senhor queria carinho? Maravilhoso. Só queria colinho, minha cachorrinha ficou com ciúme dele. Né? Isso para vocês verem, né? A preocupação que o Luke estava ali deitado no parapeito, tomando um ventinho, e todo mundo aqui desesperado, com medo dele cair, e ele realmente caiu. Mas um final feliz, né? Os bombeiros conseguiram resgatar, graças à sua ajuda também, que percebeu que ele estava ali, né? Porque é bastante alto, ele poderia ter se machucado. Uma sensação horrível de você não poder ir lá, não entrar no prédio, porque não tinha ninguém para socorrer, só os bombeiros mesmo, realmente. E assim, os vizinhos que na mesma hora desceram e realmente foi assim, nunca nem imaginei, sabe? Assim, dos vizinhos, motoqueiros que ficam aqui embaixo, ajudaram demais. Então foi muito bom isso. É uma atitude muito bonita, realmente. E é isso, malta, final feliz, e fica a dica, né? Quem cuidar de animal, mesmo que não tenha animal, ficar sempre de olho, deixar a janela fechada, principalmente nesse caso. O cachorro não é dele, é da irmã, o animal estava passando apenas alguns dias aqui, e ele, esperto, conseguiu abrir a janela, então... Muito obrigado, Kátia. A foto do cachorro ali descansando tranquilamente no parapeito da sacada causa uma agonia na gente, não causa? Porque evidentemente que o cachorro cairia, tanto que caiu. A sorte foi que a vizinha ali desse morador chamou os bombeiros a tempo, e quando o cachorro caiu da sacada, já tinha ali todo um esquema de proteção para poder segurá-lo. Fico me colocando no lugar desse rapaz, graças a Deus salvaram esse cachorro. Já pensou ele ter que explicar para a irmã que o cachorro morreu, porque pulou da sacada? Que tristeza que não ia ser. Obrigado, Kátia, pelas informações. Agradeço essa vizinha que teve a atitude tão nobre, né, de chamar socorro e falar, esse cachorro vai cair daqui e vai morrer. Obrigado, Kátia. Gente, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares fechados, isso já em quase todo o país, aqui no Distrito Federal já há mais de um mês, né? Já tem bastante tempo, mas isso tem causado dúvidas e algumas divergências, principalmente entre moradores de condomínio. E aí? Dentro do condomínio é obrigatório usar ou não é? Vale o que manda o governador ou vale o que manda o síndico? É polêmica, a gente vê na reportagem. 240 apartamentos, 1.000 moradores e nenhum alerta de uso de máscara. Neste edifício da capital paulista, a proteção deixou de ser exigida e o Birajara agora só anda de rosto descoberto, com uma sensação de alívio, de libertação, poder respirar. Já a Miriam continua a usar. Fica muito a critério do morador, né? No meu caso, eu vou continuar usando. A empresa do Wagner administra este e outros 67 condomínios. Em todos, o uso da máscara está dispensado nas áreas comuns. A recomendação é para quem não se sentir confortável ficar sem máscara, né, que mantenha o uso. 2 sindicatos que representam empresas de condomínio defendem a obrigatoriedade da máscara em áreas comuns. Mas, de acordo com este advogado, síndicos e administradores não podem exigir dos moradores o uso da proteção. Uma vez que exista a liberação da lei de forma clara e expressa, o condomínio não pode exigir. Ele poderia recomendar esse uso, mas exigir não. Mas em muitos condomínios e prédios, como este aqui em São Paulo, nada mudou. Olha o aviso. É que mesmo com a liberação da máscara pelas autoridades, os administradores continuam a exigir de moradores, funcionários e visitantes como eu o uso do acessório de proteção nas áreas comuns. Aqui a decisão contrária ao decreto estadual foi tomada pelo Marco Antônio, síndico do prédio. Os cientistas, os médicos estão falando que não seria a hora. Não seria a hora. Acho que está sendo muito mais uma decisão política
do que uma decisão científica. A medida ainda não foi avaliada em assembleia, mas segundo o síndico, apenas um dos 90 moradores se queixou. E não foi a dona Joselita. A minha família inteira não vai tirar máscara, não. Nem aqui, nem fora. No caso de quem já tirou a máscara, o sorriso voltou e com ele a procura pelos procedimentos estéticos e dentários também aumentou. A cara de brava está com os dias contados. Aos 30 anos, Laís decidiu fazer a primeira aplicação de toxina botulínica. E não foi à toa que ela escolheu realizar o primeiro procedimento estético no rosto agora. Com a máscara, as pessoas não viam nosso sorriso, talvez nem as nossas expressões, era só os olhos. Então, justamente porque a gente tira a máscara agora, é tão importante a gente mostrar a nossa beleza natural. O uso da máscara já não é mais obrigatório na maioria dos lugares. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a proteção só é necessária no transporte público e nas unidades de saúde. Quando se viram praticamente livres desse item aqui, muitos brasileiros correram para os consultórios. Em um ano, o número de atendimentos mais que dobrou nesta rede de clínicas odontológicas no estado de São Paulo. Em março do ano passado, em plena pandemia, menos de 2.000 pacientes fizeram procedimentos. No mesmo mês deste ano, foram quase 4.000. Segundo o levantamento, 70% das pessoas que procuram um tratamento estético têm entre 35 e 55 anos. E o número de homens é cada vez maior. De cada 10 pacientes, 4 são do sexo masculino. Leandro colocou lentes de contato nos dentes há 2 meses. Aquele homem que sempre saía sério nas fotos ficou para trás. A gente se sente mais à vontade para falar, para sorrir com as pessoas, então isso me ajudou bastante também. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também registrou um aumento na procura pelos tratamentos estéticos, principalmente nas áreas do rosto que antes ficavam atrás da máscara. Os preenchimentos com ácido hialurônico para fazer tratamento, às vezes, de um bigode chinês, aumento dos lábios, melhora do queixo. O queixo é muito importante na harmonia do rosto. Mas a médica alerta. Pode acontecer complicações, inclusive, graves de oclusão de vasos, alteração de circulação do rosto, exageros, inchaços que podem ficar persistentes. Então, a pessoa pode ficar com a saúde comprometida se não fizer o procedimento de maneira adequada. Com moderação e um bom profissional, o resultado vai ser esse aí, ó. Agora você não para de sorrir. Ah, não, tem que sorrir, né? Pois é, você que tirou a máscara, talvez agora você tenha se deparado com um negócio que já te incomodava faz tempo, mas que voltou a te incomodar. Meu recado é para você que não está muito feliz com o seu sorriso, e sorrir é muito bom. Então você agora que todo mundo está tirando a máscara, quer sorrir de verdade, sem preocupação com isso, então saiba de uma coisa, o implante é uma excelente opção para você voltar a sorrir. E a Odonto Company está com essa missão, agora que o pessoal está tirando a máscara, eles querem renovar o seu sorriso em 2022, porque é de alegria que você precisa nesse ano. Mas você tem que fazer a sua parte, não basta só sonhar no dia que você vai mudar ou melhorar o seu sorriso. Você tem que entrar em contato agora e realizar esse sonho. Primeira coisa, escolher uma clínica qualificada, que siga todos os protocolos e que vai te atender bem. Aí você liga e agenda uma avaliação numa das unidades. Tem 4, São Sebastião, Paranoá, Braslândia e Recanto das Emas. Uma tá perto da sua casa, não tá? 61998178066, mais uma vez, tá grande aqui na tela, ó, para você tirar foto e salvar o número. 61998178066. Não perca mais tempo não. Venha com a Odonto Company estampar um novo e belo sorriso. Continuando, ó que história. Os bombeiros tiveram que resgatar um menino de 8 anos de idade que estava fazendo uma trilha com o pai na Floresta Nacional, mas se perdeu e deu trabalho para ser encontrado. Maicon Leão, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente isso que aconteceu. Final de semana, os pais, muitas famílias aproveitam a Floresta Nacional para fazer aquele passeio, para ter um contato com a natureza, principalmente ciclistas, já que a floresta tem muitas trilhas. Em uma dessas, esse pai e esse menino estavam andando de bicicleta, como uma dessa daqui, por exemplo. O pai acabou andando um pouco mais à frente que ele e quando percebeu, o menino tinha desaparecido. O homem ainda voltou com
com a bicicleta, tentando encontrar o filho. Acredita-se que ele possa ter entrado em uma das trilhas, como essa daqui que o Rogério Silva está mostrando pra gente, que ao longo do trajeto tem várias. A gente sabe que aqui na floresta tem trilhas de 8 quilômetros, de 16, de 30. Eu estava conversando com o nosso auxiliar Auriciário, que tem o costume de andar de bicicleta por aqui. E ele disse que se a gente quiser, dá para fazer até uma trilha de 100 quilômetros sem passar pelos mesmos lugares. Ou seja, para quem não conhece a floresta, ela é bem grande. E aí, quando o pai deu a volta naquela região em que eles estavam fazendo essa trilha e não encontrou o menino, o jeito que ele encontrou foi qual, Mota? Ligar para o Corpo de Bombeiros. E aí foram acionados mais de 18 militares que vieram por terra. Até o helicóptero do Corpo de Bombeiros foi utilizado nessa missão. E aí eles fizeram uma busca por cerca de 4 horas até que conseguiram encontrar o menino. Ele ainda estava perdido com a bicicleta. Não sabe explicar o que aconteceu, como ele acabou se perdendo do pai, mas o que a gente sabe até agora é que ele estava andando e, como a gente viu, tinha aquela trilha ali atrás, aquela entradinha, já tem outra aqui, por exemplo. Então, nessa brincadeira, ele pode ter entrado em uma dessas trilhas e acabou se perdendo do pai, que pensou que eles estavam tranquilos, acabou andando um pouquinho mais à frente e aí, quando olhou para trás, gente, cadê o menino? Não viu mais o filho. E aí, desesperado, começou a fazer essa busca, e aí chamou o Corpo de Bombeiros, e aí juntou toda aquela força-tarefa do pessoal que trabalha aqui na Floresta Nacional, com os familiares, com o Corpo de Bombeiros, e aí eles ficaram, Malta, cerca de 4 horas e meia, rodeando toda a floresta, tentando procurar pela região, e aí juntou uma força-tarefa daquelas pessoas que estavam andando de bicicleta, fazendo trilhas, todo mundo tentando ver aonde que esse menino podia ter entrado. Como a gente já está vendo, ó, num espaço pequenininho, dá o quê? Cerca de 100, 200 metros, a gente já viu 1, 2, 3, aquela ali já é a terceira entrada. Ou seja, existem muitas opções para você estar andando por aqui e acabar se perdendo. Foi justamente essa que aconteceu. Mas, felizmente, o Corpo de Bombeiros acabou conseguindo encontrar esse menino no finalzinho da tarde já. Ele estava bem, disse apenas que estava cansado e com sede. Mas não foi necessário ir para o hospital, não foi necessário fazer uma avaliação médica. Ele só estava cansado e com sede e disse que tinha andado muito também tentando encontrar o pai. A gente está vendo ali, ó, tem várias trilhas ali, ó. Tem inclusive, Malta, aqui para a gente mostrar para quem está em casa, a distância dessas trilhas. A gente tem a primeira ali da Sucupira com 36 quilômetros, aí vem depois a trilha do Buriti com 18, tem a trilha do Piqui com 12, a trilha do Jatobá que parece ser a menorzinha com 6 quilômetros, mas como a gente estava conversando, quem tem o costume de fazer trilha por aqui, diz que se você sair improvisando por essa, ó, uma para lá, uma para cá, são muitas. Se você sair improvisando, você consegue fazer até 100 quilômetros aqui sem passar pelo mesmo local. E aí, numa dessas, esse menino acabou se perdendo do pai, que, por exemplo, passou reto e ele acabou virando em alguma, e aí juntou esse desespero. Mas, felizmente, ele foi encontrado bem, apenas com sede. E assim, é o trajeto que todo mundo costuma fazer, é só aquela questão de tomar cuidado para que esse tipo de susto não se repita. A gente está vendo aí agora mesmo, pouco perto da 1h da tarde, já tem gente que com o sol aproveita para ter esse contato com a natureza. É uma opção legal de passeio, de programa para o fim de semana, mas tem que ter cuidado, porque como a gente viu, a floresta é grande e difícil de você acabar encontrando alguém por aqui se perder. Mas felizmente, graças a essa força-tarefa, que como a gente disse, foi necessário até o trabalho, Malta, do helicóptero para conseguir localizar esse garoto. Tadinho desse menino, gente, 8 anos de idade, por 4 horas longe do pai, no meio da mata fechada, andando. Se eu posso trazer uma dica aqui para você, que vai levar seu filho ou que está com criança, e até para as crianças que nos acompanham agora, se você se perder numa trilha como essa, faça de tudo para não se perder, tá? Mas vá para uma estrada de terra maior, onde você imagina que passa carro, porque ali a chance de passar alguém para te ajudar é maior, como essa que o Maicon está mostrando agora. Maicon, rapidinho, pergunta aí para o Auricélio, o apelido dele é Chimbinha, se essas trilhas aí só se faz de bike ou se as pessoas vão caminhando também? Chimbinha, essas trilhas aqui, o Malta tá perguntando pra gente, só faz de bike ou dá pra fazer a pé também, de carro? Como você tá vendo ali, ó, trilha Sucupira, ali tá a marquinha até do pé, que é as trilhas que você pode fazer a pé, né, caminhada e tudo. E essas mais largas aqui também, o pessoal usa também, mas mais para bike, né, para mountain bike. Essas que tem uns caminhozinhos aqui, é mais a pé. Depende do preparo da pessoa mesmo. Você vê aí, tem 36 km, para você andar a pé, é bastante, tem que estar bem treinado, porque senão não dá conta não. Mas tem umas curtinhas de 6 km também,
Tem muitas, várias aqui. Aqui você anda muito aqui sem passar do mesmo lugar. Igual a gente falou, para quem está em casa, Malta, é uma opção boa para o fim de semana, para ter contato com a natureza, mas eu não dou conta, acho que a única que eu consigo fazer ali a pé, no máximo aquela ali de 12, mas com o carro já esperando do outro lado, viu? Com certeza, porque trilha de 12 quilômetros no meio do mato vai levar 5 horas para fazer, no mínimo. Obrigado, Maicon, pelas informações. De volta aqui ao nosso noticiário, o governo aumentou a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25% para 35%. E o objetivo é reduzir os preços e controlar a inflação. O aumento no corte do IPI vale para produtos industrializados como eletrodomésticos, máquinas, móveis, tecidos, calçados e refrigerantes. Veículos ficaram com a mesma redução anunciada em fevereiro, de 18,5%. Segundo cálculos do Ministério da Economia, a renúncia fiscal será de 15 bilhões de reais em 2022, 27 bilhões no ano que vem e quase 30 bilhões em 2024. Segundo Daniela Marques, secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, essa perda de recursos não preocupa o governo, já que há um recorde de arrecadação em 2022. Soluções para transformarmos o excesso de arrecadação, preservar da nossa meta fiscal, em redução de impostos para a população e para as empresas brasileiras em prol da competitividade e em prol do barateamento de custos das mercadorias. A medida tem como objetivo estimular a economia afetada pela pandemia e assegurar o nível de emprego e atividade econômica, mas foi criticada pelo Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, já que 10% da arrecadação da União com IPI são transferidos aos estados. Segundo o comitê, a redução desse tributo gera um desequilíbrio fiscal. A ampliação da redução do IPI não inclui os produtos da Zona Franca de Manaus. Além disso, foi reduzido de 6% para 0% o IPI de insumos para refrigerantes produzidos no Amazonas. Para o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, o Estado vai perder empregos ao deixar de arrecadar o imposto. Não existe produção de concentrado de refrigerante fora da Zona Franca de Manaus. Nós temos dúvida quanto à constitucionalidade de zerar o IPI e vamos agir imediatamente. Para este economista, o corte do IPI vai estimular o consumo e movimentar a economia. Tem impacto imediato e direto, né, no setor, né, porque reduz custos, né, e, claro, reduz o preço ao consumidor. Como o consumidor sabe que essa redução ela é temporária, não é permanente, né, ele volta a comprar, né. Já o Ministério da Economia lançou o programa Crédito Brasil Empreendedor. A mestre pimenteira Priscila Ávila sonha em exportar sua produção de produtos à base de pimenta, mas precisa de R$200 mil para colocar o plano em prática. Um crédito seria essencial. Agora, aqui, por exemplo, eu compraria máquinas, eu preciso de uma panela que mexe sozinha, que é uma panela para fazer geleias. Além de otimizar o meu tempo, nossa, o que eu produzo em dias, ela produziria em horas. No programa Crédito Brasil Empreendedor, parte das garantias vai ser oferecida pelo governo para empréstimos de até R$10 milhões. Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 2,8% ao mês. O cliente também terá de 6 a 12 meses de carência para começar a pagar e um prazo de até 5 anos para quitar a dívida. Esses recursos devem estar disponíveis nos bancos em cerca de 60 dias. O programa Crédito Brasil Empreendedor reúne iniciativas de financiamento também para pequenos e médios empresários. O valor total que estará disponível para os empreendedores é de quase R$90 bilhões. O governo federal aporta garantias num fundo e ajuda o empresário a tomar os empréstimos nos bancos. E a gente quer dar fôlego para essa turma crescer e sair ainda do rescaldo de pandemia. O presidente do SEBRAE, Serviço de Apoio aos Pequenos Empresários, destaca a importância de buscar assessoria especializada para os negócios. As pessoas, Débora, que buscaram crédito e o crédito veio orientado pelo SEBRAE, tem tido uma proporção de 4 vezes mais aceitação do que aquele que não veio pelo SEBRAE. Ou seja, o SEBRAE acaba sendo uma garantia também de acessibilidade ao crédito.
E o empresário que deve ao fisco tributos do Simples Nacional agora já pode aderir ao programa HELP, uma espécie de refis para renegociar as dívidas. O sistema está disponível no site da Receita Federal. Muito bom, pessoal. Deixa eu terminar aqui hoje fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é colocar a foto de você na tela. Esse último fim de semana teve o Bloco do Silva aqui no Distrito Federal. Não sei se você foi, mas eu fui. Fazia tempo que eu não ia a um show, foi muito divertido, foi muito legal. Ali no meio das pessoas, porque não tinha área de camarote nem nada não, sabe? Era todo mundo junto. Eu encontrei um rapaz que se chama Tiago Rodrigues. Olha aí, é esse aí, ele é filho da Dona Maria Francisca. Olha o filho da senhora, Dona Francisca, cheio de lantejola na cara, curtindo como se fosse carnaval. E ele me esbarrou e falou assim: ô Felipe, a minha mãe assiste você desde a época que você comentava as novelas no Jornal da Noite. Eu falei assim, mas ela continua assistindo agora na hora do almoço? Ele, eu não sei, pois eu falei, chegue na sua casa, dê um puxão de orelha nela, fala que a gente tá na hora do almoço também, com jornalismo responsável, sem perder o otimismo, e que eu estou esperando a companhia dela. Viu, Dona Maria Francisca? Vocês que moram em Santa Maria, muito obrigado pela audiência. Espero que a senhora esteja aí nos assistindo. E você pode tirar foto da gente na televisão e mandar para o Instagram, @FelipeMaltaTV. Quem sabe a sua foto vai aparecer aqui no jornal, hein? A gente te agradece dessa forma. A gente sabe que você está aí do outro lado da tela, mas gosta de ver você tirando a foto para você aparecer na nossa telinha também. Combinado? Boa semana para todos nós. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília. Tchau!